Mas em breve, ok. Então, meninas, eu vou aqui só falando rapidamente, toda a Danúbia eu já conheço, Sara, Gidiana, então a ideia hoje é a gente poder conversar um pouquinho, revisitar, na verdade, alguns conceitos em relação à cultura e cidadania, mas vou aqui já até compartilhar a tela que vai pautar a nossa conversa. Daí isso que eu estava testando, eu não estava conseguindo lá. Agora sim, aqui. Pronto. O que que eu queria? Um jeito de ver vocês. Ai, consegui. O que que eu tá? Vou parar de. Vou tentar novamente. Ai. Então, meninas, a ideia hoje é a gente poder conversar um pouquinho sobre a disciplina de cultura e cidadania, né? Na realidade, o objetivo desse encontro é inicialmente fazer uma escuta, escutar um pouco do que quem teve a oportunidade de vir aqui em Uberlândia, ou quem passou por esse processo da disciplina de cultura e cidadania nesse semestre, poder contar um pouquinho como foi, prestar de fato uma assessoria, uma consultoria no que vocês precisarem em relação ao projeto, e também poder dividir algumas experiências que a gente teve ao longo deste ano com a disciplina. Dividir justamente como eu falava com a Danúbia. A ideia é dividir para potencializar e melhorar ainda mais o trabalho de todas nós. É, eu queria só para eu saber por onde eu posso começar, se todo mundo aqui já dá aula dessa disciplina, ou se todo mundo. Então, tem a Danúbia e tem mais duas pessoas, se vocês já dão aula, se vocês já conhecem a disciplina, porque a ideia é, Marília, tem algumas pessoas aqui, só para isso. Alguém quer participar dessa chamada? Permitir. Pronto, foi. E aí a ideia, então, se todo mundo já conhece, a gente vai para a parte prática, se não, é poder revisitar o que é essa disciplina de cultura e cidadania e depois de revisitar, entender qual é o nosso papel como professor que somos, né? Professores criativos, professores mediadores, e finalmente para ações que podem integrar o percurso investigativo dessa disciplina. Então, mas é pela primeira vez, perfeito, gente. Então, eu vou passar rapidamente o que que é a disciplina, como ela está organizada, para que vocês compreendam qual é o formato dela. Mas o nosso investimento hoje vai ser em atividades práticas. Como é que de fato a gente pode organizar a disciplina de cultura e cidadania de forma que ela atinja as nossas crianças? Então, essa é a ideia. Então, nós vamos ver os principais pilares da disciplina, para poder dar conta daqueles que estão começando e relembrar os que vão ministrar esse ano, uma vez que é importante que as crianças também entendam qual é o objetivo dessa disciplina. Depois vamos falar desse professor e, finalmente, fazer esse investimento aqui nas ações do percurso investigativo. Então, basicamente, o que que é a disciplina de cultura e cidadania? Então, é um programa, né, formatado pelo Colégio Gabarito, é um espaço fundamentalmente de discussão de temas contemporâneos, de temas transversais aos conteúdos curriculares. Por que que a gente chama esses temas de temas transversais aos conteúdos curriculares? Porque ele, de fato, atravessa, ele complementa o currículo que foi desenhado pelo Ministério da Educação, né, que hoje nós conhecemos a BNCC, com o objetivo de produzir conhecimento e desenvolver ações na criança, tanto ações, procedimentos atitudinais, como habilidades e competências. Então, vocês vão perceber que os temas que estruturam esse projeto, ele conversa diretamente
com o currículo da BNCC, em especial do que nós vamos falar daqui hoje. Então, hoje nós vamos falar do primeiro ao quinto ano. Eu vou apresentar para vocês algumas inspirações desse espaço da educação básica. E essa nossa proposta de cultura e cidadania, ela nasce além de um estudo muito profundo na BNCC, ela também nasce das teorias de alguns pensadores que falam sobre processos de aprendizagem, sobre avaliação, sobre projetos. E aí eu deixei um citado aqui para vocês, que é o Moran. Então, o Moran ele fala muito sobre avaliação e fala muito sobre projeto. E quando ele vai falar sobre projeto, ele fala que criar um lugar de discussão, criar um lugar em que temas transversais possam ser dialogados e tenham por objetivo formar pessoas, são lugares que é preciso ter pesquisa, situações em que as crianças possam avaliar, pontos de vista diferentes, escolhas, situações em que as crianças possam fazer escolhas, que as crianças possam assumir riscos e situações em que a gente consiga caminhar do simples para o complexo. Por isso que hoje, quando nós começamos a desenhar esse encontro de hoje, nós pensamos em focar e investir tempo em como organizar, em como planejar essa ação, para que vocês possam ver na prática, de fato, como é que a gente sai do simples para o complexo. Vou aqui só, Maiara. Do simples para o complexo. Então, continuando aqui, pronto. Quais são os objetivos, então, que vai sustentar essa aprendizagem, que sustenta o programa de cultura e cidadania? Desenvolver, contribuir, estimular e promover. Desenvolver o quê? Como falávamos lá no passado. Então, desenvolver procedimentos, atitudes que de fato formem essa criança para ser um produtor de conhecimento científico. Além disso, desenvolver habilidades e competências para que, de fato, essa criança se perceba e se entenda como um sujeito, um cidadão que pode contribuir para essa sociedade de forma diferente. Esse, inclusive, é um dos pilares, né, que faz com que desenha a BNCC. Estimular o espírito dessa criança, desse aluno, para que de fato ele se torne produtor do seu conhecimento, contribuir e promover situações diferenciadas de aprendizagem, promover situações em que o aluno possa de fato ser protagonista do seu conhecimento. E por isso aqui a palavra conhecimento, e não só conhecimento letrado, mas conhecimento de mundo. Por isso mesmo, a partir dessa teoria do conhecimento de mundo, é que nós desenhamos quais seriam os princípios norteadores dessa disciplina. Então, como ela foi organizada? Gente, eu vou parar aqui só um pouquinho para eu permitir todos. Permitir, pronto. Como ela foi organizada? Então, essa disciplina ela foi organizada a partir do conteúdo transversal, ou seja, daquele. Gente, deixa eu só eu aqui, desculpe. Não, tá tudo bem. Só para ver se eu não tinha deixado ninguém de fora. Ela foi organizada a partir de um conteúdo transversal, ou seja, como falávamos lá no começo, um conteúdo que conversa com o conteúdo proposto pela BNCC e tem como objetivo ampliar o conhecimento das crianças acerca deste conteúdo. Ela passa esse conteúdo transversal, ele é apresentado por meio de metodologias ativas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho quais são as ações que podem orientar essas metodologias ativas. O que eu posso fazer como professora, que estratégia eu posso oferecer para o meu grupo de alunos que, de fato, eu entenda e compreenda como uma metodologia ativa. Essas metodologias ativas, elas são orientadas e mediadas por um professor, e aqui eu gostaria de fazer um adendo muito importante, porque a gente escuta muito falar sobre professor mediador, mas
para além de ser professor mediador, este professor, ele também é protagonista. E no decorrer hoje do nosso encontro, a gente vai ver por que esse professor é protagonista. O que será que ele faz que o coloca nesse lugar? Ou o que ele deve fazer para estar nesse lugar? E do aluno protagonista também, mas protagonista do seu saber. Então, é ele atuando, operando a partir do seu próprio conhecimento. Esses são os 4 pilares, são os 4 princípios norteadores da disciplina do programa de Cultura e Cidadania. Esses princípios norteadores estão baseados nos 4 pilares da educação estabelecidos pela Unesco, que é aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. E nós vamos desenvolver, né, essas habilidades do ser, conhecer, fazer e conviver através desses princípios norteadores. Érica, e quais são esses conteúdos transversais? Vou caminhar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se aqui. Bom, o programa de Natureza e Cultura, ele está organizado a partir de temas. Lembra que eu comentei logo lá no começo? Eu falei assim, olha, para desenvolver o programa de Cultura e Cidadania, para desenvolver essa disciplina, o núcleo pedagógico do Colégio Gabarito fez um estudo profundo na BNCC. Então, quando ele faz esse estudo profundo, ele percebe que há alguns temas que se correlacionam com o conteúdo, com o currículo do primeiro ao quinto ano. Que temas são esses? Então, a BNCC fala assim: olha, você precisa trabalhar o tema identidade, arte e cultura, cidadania e política, meio ambiente e sustentabilidade, comunicação e tecnologia, economia e desenvolvimento. E esses temas, esses eixos, eles precisam aparecer conversando com o currículo proposto para o segmento do primeiro ao quinto ano. Ademais, vocês também precisam desenvolver o aluno que seja produtor do seu próprio conhecimento. Você precisa desenvolver atitudes que faça esse aluno, esse estudante, ser uma pessoa, um cidadão potente na sociedade que ele vive. Ok, então nós entendemos. Então, esses temas, esses que nós chamamos aqui de eixos, eles não são negociáveis. Por quê? Porque nós olhamos para a BNCC e entendemos lá em algum momento que as crianças precisam passar por todos eles ao longo do primeiro ao quinto ano. O que nós fizemos aqui? Para facilitar, para evitar que o aluno repita o mesmo eixo 2 ou 3 vezes seguidas, nós organizamos esse tema, esses eixos, por série. Então, no primeiro ano, a sugestão é que ele trabalhe identidade, saúde e qualidade de vida, então esses 2 eixos. Eu vou abrir um pouquinho mais daqui a pouco, só para a gente começar a pensar. O segundo ano, trabalhar arte e cultura, o eixo de arte e cultura, e no segundo semestre, meio ambiente e sustentabilidade. O terceiro, cidadania e política. O quarto, arte e cultura, depois o segundo, comunicação e tecnologia. E o quinto, economia e desenvolvimento, cidadania e política. Pode acontecer como vocês, quem veio aqui, a Danúbia que veio até a nossa mostra, deve ter percebido que o quinto ano, por exemplo, esse ano eles inverteram. Eles trabalharam primeiro cidadania e política, no primeiro semestre, e depois economia e desenvolvimento. E isso foi uma escolha das professoras. Por quê? Porque o quinto ano, no seu currículo, ele trabalha com a organização política de um país. Então, no primeiro semestre, então as professoras trabalharam então a organização política e esse eixo, e aí a economia e desenvolvimento ficou para o segundo semestre, e elas atuaram um pouco, vieram falar sobre desenvolvimento e economia da cidade de Uberlândia. Então, isso pode acontecer
Pode ser que aconteça também, que de repente você perceba, se você olha para o seu currículo, olha para o material didático e fala, nossa, cabe muito comunicação e tecnologia no primeiro semestre e arte e cultura no segundo. Cabe, é só fazer a inversão. O que nós precisamos ter em atenção? Que as crianças do primeiro ao quinto ano tenham a oportunidade de desenvolver habilidades e competências dentro desses 7 eixos, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, a Mayara está por aí, eu vi que ela entrou, pode escrever aí no chat, ela vai me ajudando aqui a responder. Se alguém tiver alguma. Ah, oi, Mayara, agora eu vi Oi, você. Érica, tô aqui, deu certo. Tentando, porque eu queria controlar a entrada do pessoal e aí eu deixei uma caixinha aberta aqui. Que bom. Então aí, se alguém tiver alguma dúvida, desejar fazer algum comentário, pode fazer aí no chat. Aí a Mayara pode me ajudar, né, Mayara, se for preciso. Bom, falávamos então sobre isso, sobre essa possibilidade de inversão. Agora eu vou continuar aqui. A partir então desses eixos, agora sim, o que que nós fizemos? Olhamos como é que eu posso desenvolver esses eixos. Quais são os assuntos que eu posso abordar em cada um desses eixos? Então, eu trouxe aqui vocês vão receber, se ainda, eu vi que a Jandaína falou que vai começar a ministrar aula esse ano, no ano de 2025, dessa disciplina. Então, vocês, quem ainda não tem, vai receber um banco de temas. Esse banco de temas, ele está organizado por eixos, e aí, ao lado de cada eixo, vocês irão encontrar os temas, que são esses aqui, ó. Então, por exemplo, eu separei dois aqui para a gente entender. É, se eu, por acaso, escolher trabalhar com a minha turma, o desenvolvimento, meio ambiente, por exemplo, eu venho aqui no banco de temas que está relacionado ao meio ambiente, procuro, na verdade, eu venho no eixo e procuro os temas. Então, eu aqui no caso, olha, eu já selecionei. Então, eu vou trabalhar com desenvolvimento sustentável e educação ambiental. Então, eu escolhi esses dois temas para trabalhar com os meus alunos. Na sugestão que vocês irão receber do banco de temas, além de ter as referências de lugares de filmes, músicas, que vocês podem utilizar durante o percurso investigativo, também tem algumas dicas do que se pode fazer, quais são as competências e habilidades, né, que nós vamos desenvolver nas crianças e uma pequena introdução sobre o que seria esse desenvolvimento sustentável. A mesma coisa vocês vão perceber aqui na educação ambiental. Então, eu fiz essa escolha de propósito. Então, a minha turma vai trabalhar a educação ambiental dentro do eixo meio ambiente. Aqui tem alguns links, o que eu posso fazer e quais são as competências que eu preciso desenvolver no meu aluno. E aí é super importante a gente olhar para essas competências, porque ela vai nortear o nosso planejamento. E aí vocês vão entender por que que eu estou falando isso quando a gente for para a parte prática da nossa apresentação de hoje. Tudo bem? Tudo bem até aí? Posso continuar? Vou continuar então. Tudo bem até aí, Mayara? Tudo certo, Érica, vamos lá. Perfeito. Então, a seguir, então, mão na massa, é hora de planejar. Então, nós fizemos assim, fiz um apanhado geral, então eu expliquei como é que a gente pode utilizar, eu até trouxe aqui, ó, a minha pasta. Então, eu organizo, para mostrar para vocês como é que eu organizo tudo. Então, aqui, ó, trouxe, se dá para vocês verem, então, aqui é a minha pasta de cultura e cidadania. Então, tem os eixos principais. E aí, quando eu começo a pesquisar quais são os temas que eu preciso, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Estão todos aqui, ó. Eu organizo em pastas,
porque isso ajuda na hora de eu fazer o meu planejamento, com os professores e com os alunos. Então, fica também aí uma dica, né? Quem gosta, eu ainda sou a pessoa do papel, eu gosto do papel porque eu tenho fácil quais são os temas que podem orientar o meu trabalho a partir do eixo que eu escolhi. Antes de começar, a mostrar um pouco desse planejamento, eu gostaria de dividir com vocês um vídeo da Rede Brasileira de Criatividades. Esse é o nome. E lá, da aprendizagem, Rede Brasileira da Aprendizagem Criativa. E lá é muito legal, quem precisar, quem desejar, eu vou deixar aí como dica, acesse o site deles, é um portal cheio de ideias de como nós, professores, podemos nos tornar professores de fato, protagonistas da nossa ação, mediador do conhecimento. E eu localizei um vídeo lá que fala um pouco sobre o que nós somos quando nós estamos desenhando os nossos projetos. Vamos ver o que ele nos diz. Érica, tá sem som. Quando você põe para Sério? gravar. Mas peraí, pausa e volta que é fácil. Lá em cima, quando você está apresentando, tem um botãozinho na tela do Google Meet, que tem seu nome fazendo a apresentação, aí tem aqui, ó, áudio da apresentação. Tem um botãozinho, Maia, Dentro do Meet, dentro do vídeo, não no vídeo no YouTube, no Google Meet. no Google Meet. Tá. Ah, ok. Ah, Do lado dele, conseguiu? não. Me fala de novo o caminho, por favor. Detalhe. Dentro do Google Meet, na apresentação, em cima, bem lá em cima, tem um lugar que você tica que você pode colocar ou não para aparecer o áudio da apresentação. Tô achando esse. Eu acho, sabe por que que eu não estou achando? Eu vou contar para você. Porque eu estou fixada. Fixar na tela, adicionar como remover da chamada. Eu Sabe posso quando te liberar, mas não é isso. não? Tenta iniciar a apresentação de novo e na hora que você for compartilhar a apresentação, tem uma opção de incluir o som. Então, para de apresentar, inicia novamente. Vamos lá. Aí põe para apresentar novamente. Aí embaixo, na hora que você escolher, antes de clicar em partilhar, tem a opção partilhar também o áudio do separador. Você está partilhando o seu material de cultura. Tem que escolher o link no YouTube. Eu não sei se o. Não, ele já está no Tá material. dentro. Tá. Tá. Eu acho que talvez, Maiara, seja por isso, sabia? Como ele está dentro do. Do material. Mas você soube ativar a informação que eu te falei, do áudio? Onde você falou que é? Configurações e legendas. Não, Quando não você achei. vai iniciar a apresentação. Peraí. Deixa eu tentar fazer por aqui, que eu tenho a apresentação que você me passou. Verdade. Desculpa, gente, eu ainda não me Fica tranquilo. familiarizei completamente com o Meeting. Toda hora que a gente se familiariza, eles vão e mudam alguma coisa, aí é difícil mesmo, não tem condições. Vamos lá. Ele não está dando a opção de partilhar o áudio. Mas eu imagino por que seja, Maíra, porque ele está dentro da apresentação. Se você puder fazer uma gentileza, Maíra, eu agradeço. Eu deixei no link, na apresentação, o link do vídeo, na telinha Mão na Massa.
Isso, aí. Se você puder. Isso, perfeito. Se você puder fazer essa gentileza e abrir direto no YouTube, eu agradeço. E aí, eu faço assim, eu acho bacana vocês assistirem esse vídeo, porque ele me despertou quando eu assisti várias sensações, né? No sentido de que, nossa, quando eu estou planejando, eu não estou apenas pensando em uma atividade, eu estou pensando no conhecimento e no conteúdo que eu vou proporcionar para os meus alunos, né? E me chamou muita atenção, eu falei, nossa, eu preciso dividir esse vídeo com as meninas. Pensa hoje mesmo. Estão ouvindo o áudio? Perfeito. Sim, obrigada. Você já parou para pensar que todo professor tem 3 papéis? Designer, mediador e pesquisador? Enquanto designer, desenha a experiência de aprendizagem do aluno. Podem ser uma aula ou uma atividade, pensadas com muita atenção para quem é o seu aluno, o que se quer que eles aprendam e por quê, como pode ser esse processo na prática e o que pode apoiá-los. O que o professor vê como planejamento, nós vemos como design, pois o seu plano de aula será realizado, testado, receberá feedback, apresentará diferentes resultados e sofrerá modificações. A todo tempo, o educador está atento aos problemas e questões trazidos por seus estudantes e constantemente surgem problemas novos para serem solucionados, e o professor aprimora constantemente as oportunidades de aprendizagem significativas para os seus alunos. Enquanto mediador, o professor facilita o processo de vivência dessa experiência, conecta o estudante a novas ideias e apoia a sua própria trajetória de investigação e descoberta na aprendizagem. E, enquanto pesquisador, observa, conhece, compartilha e busca aprimorar cada vez mais a experiência de aprendizagem dos alunos por meio de suas próprias práticas docentes. Em sua trajetória docente, quais descobertas mais marcaram você enquanto professor designer, mediador e pesquisador? Aí, pessoal, vocês viram? Nós somos designers, pesquisadores, mediadores, né? Para além do, olha como o professorar traz consigo tantas outras funções, né? Baseado, então, nesse pensamento do design, de desenhar as ações para os nossos alunos, eu gostaria de começar a conversar com vocês agora exatamente. Deixa eu pôr aqui. Aí. Gente, vocês me veem? Todo mundo me vê? Tá tudo certinho? Érica, a gente está te vendo, mas a tela não, ela não compartilhou tela cheia. Põe em modo leitura, em vez de colocar a apresentação. Modo leitura é o livrinho que fica do lado do PowerPoint. O PowerPoint mesmo. Põe compartilhar. Aqui no Meet você faz o mesmo processo de compartilhar o PowerPoint. Aí lá no PowerPoint, em vez de você colocar em modo de apresentação, você põe em modo leitura. É um botão do lado da apresentaçãozinha. Não, e você sabe que eu estava super, né? Porque eu arrumei uma forma de pôr isso aqui. Se você arrumou outra forma, aí eu já não sei, eu conheço essa. Arrumei, mas eu aprendi um jeito de arrumar. Só, até as meninas estavam aqui comigo no começo, e aí eu arrumei uma forma de pôr. Mas faz dessa forma que você consegue abrir faz isso que eu estou te falando. Põe para apresentar aqui no Meet. Seleciona o PowerPoint. Peraí. Não, vai dar certo. Aí tô achando mais ele. Você quer que eu apresente para você? E você fica só aqui preocupada com a fala? Tá. Aí, o modo leitura é o próximo botãozinho, Érica, que é um livrinho, no canto embaixo direito, no PowerPoint. Isso. Isso. Tudo certo?
Se você quiser vir para o Meet, você consegue ver a tela e ver as pessoas também. Ele não sai no modo de leitura se você fizer esse movimento. Estou só te dando a dica para ficar mais fácil para você. Aí, é porque é bom, né? Ver as pessoas. Vamos ver aqui. Bom, então, falávamos então sobre, falei um pouquinho sobre esse papel do professor, né, que é um professor que desenha, é um professor que planeja, é um professor que planeja com intencionalidade as atividades, né, que vão abarcar aí o seu programa. E o que que é inegociável dentro do programa de cultura e cidadania? O eixo. Então, lembra que nós falávamos lá no começo? Então, definir o eixo é uma escolha do professor. Ele pode, sim, transitar entre primeiro e segundo semestre, ou de repente fazer uma negociação com o seu coordenador, com o seu gestor, a depender do assunto daquele ano? Sim, mas nós só precisamos garantir que as crianças da educação básica, do primeiro ao quinto ano, tenham a chance de passar por todos esses eixos. Então, é inegociável. Então, o eixo, quem define é o professor. Uma outra coisa que ele é inegociável dentro do programa de cultura, escolher o tema. E aí, por que que eu coloquei escolher? Porque a gente define, mas o tema, ele pode ser escolhido pelos alunos ou pelo professor a partir do seu processo investigativo com as crianças. Uma outra orientação metodológica importante, problematizar. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês um planejamento e vocês vão observar que há uma problematização constante sobre o tema escolhido para trabalhar com aquela turma. Diversificar as estratégias de sala de aula. Então, a gente está falando sobre as metodologias ativas. Também vou apresentar hoje algumas ideias de metodologias ativas para a gente poder acionar essa criança, esse estudante, como protagonista do seu próprio conhecimento. Promover o trabalho em grupo, que as metodologias ativas acabam trazendo essa concepção de trabalho em grupo para dentro da sala de aula. Oferecer diferentes momentos e modelos de pesquisa, apresentar os caminhos de metodologias científicas e procedimentos de estudo, promover situações em que as aulas dialoguem com a comunidade escolar e local. Então, o que eu posso fazer para envolver toda a comunidade dentro do projeto que a minha turma escolheu ou que escolhemos juntos para desenvolver? Planejar visitas técnicas que gerem conexões, então são os trabalhos de campo, e aí nós estamos falando de visitas que de fato possam contribuir para esse estudo, não são passeios, então são pesquisas intencionais. E pode ser tanto fora, a gente pode levar as crianças, como dentro. Eu posso fazer uma curadoria de terceiro, escolher pessoas para falar sobre o tema, o assunto do nosso projeto, vir falar com as crianças na escola, privilegiar as vivências coletivas e a construção autoral. E quando eu falo sobre construção autoral, é realmente o que que a criança pode produzir a partir daquele tema, a partir daquele conhecimento que ela produziu, e em que lugar que ela pode dar evidência a essa produção. Então, aqui talvez a gente até comece a falar um pouquinho sobre as mostras, sobre as exposições, sobre as feiras de conhecimento e feiras científicas, gerar registro em todas as etapas de trabalho e avaliar de forma criteriosa. Sobre gerar registros, eu também vou falar um pouquinho, e sobre também essa construção autoral, também pretendo falar um pouquinho mais. Como é que a gente pode planejar? Então, a partir dessa informação em que eu sou o professor projetor, né? Sou o designer deste projeto, então eu preciso começar a planejar, se possível, aula a aula. Eu trouxe aqui um exemplo de como nós fazemos lá na Nicomedes e que esse ano nos trouxe assim resultados excelentes. Então, planejando aula a aula a partir do eixo proposto para aquela turma. Então, na primeira aula, o que que nós pensamos em fazer? Nós apresentamos a cultura, o que que é a disciplina de cultura e cidadania,
Conversamos com as crianças, informamos que as crianças terão essa aula toda semana, ou dependendo da grade, talvez alguma escola escolha fazer quinzenalmente, mas aqui nós fazemos semanalmente a aula de cultura e cidadania. Apresentamos para a criança qual que é o objetivo deste programa, o que que nós vamos aprender durante esse programa, independente do tema que for escolhido. Nós fazemos também, apresentamos para as crianças como acontecem essas aulas, falamos um pouco sobre o jeito diferente, sobre as metodologias ativas, e depois fazemos o contrato didático. O que que é esse contrato didático? São os combinados com a turma acerca dessa aula. Uma vez que essas aulas são aulas autorais, as crianças participam muito, são aulas investigativas, de muita mão na massa, de rotação, as crianças rodam em pequenos grupos. Isso exige uma organização não só do professor, mas também dos alunos, das crianças participantes desse processo. Então, logo lá nas primeiras aulas, e aí eu coloquei na aula 1, mas às vezes o professor acaba usando até mais de uma aula para poder fazer esse contrato didático. Seriam os combinados da aula de natureza, de cultura e cidadania. Inclusive, existem alguns professores que até fazem uma produção, as crianças produzem coletivamente esses combinados e depois eles registram em algum lugar, que depois vão para o portfólio, para a apresentação do portfólio final dessa disciplina. Então, nós fazemos isso na primeira aula. Na segunda aula, nós fazemos uma sensibilização ao eixo e não ao tema. Lembra que eu falei? Então, tem os eixos estruturantes que foram olhados lá na BNCC, e dentro desses eixos nós temos os temas. Então, o professor escolheu meio ambiente. Então, nós vamos fazer uma sensibilização acerca deste eixo, não do tema. Porque o tema, lembra, o tema não foi escolhido. As crianças vão ter a oportunidade de passear por alguns lugares para saber o que eles querem aprender do eixo meio ambiente. Se o professor, por exemplo, escolheu arte e cultura, eu também vou promover uma sensibilização para que as crianças possam começar a pensar sobre a arte e cultura do nosso país ou até do mundo. Ok, o que que eu promovi aqui? Dei uma sugestão da gente fazer uma brincadeira, um jogo. No caso aqui do eixo do meio ambiente, a gente pode fazer uma brincadeira, uma corrida do lixo, do eixo arte e cultura, se eu de repente desejar trabalhar as manifestações folclóricas, se eu achar que esse é um assunto que vai ser legal para minha turma, eu posso começar a promover uma brincadeira chamada Caça ao Saci, eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. E aí, depois das brincadeiras, brinquei com os meus alunos sobre esse tema, mas ainda não falei o que que nós vamos estudar. Eu só estou dando oportunidades para o meu aluno experimentar este tema. E aí eu posso fazer um registro ao final. O registro ele pode ser fotos, pode ser uma produção de texto, pode ser uma roda de conversa, pode ser um desenho com giz de cera, com lápis de cor. Só um primeiro momento, a sensibilização. Na aula 3, eu continuo sensibilizar as crianças pelo eixo. Lembra, eu preciso dar ferramentas para o meu aluno pensar sobre esse assunto, para ele conseguir escolher futuramente qual é o tema que ele vai trabalhar dentro do meio ambiente, dentro de arte e cultura, dentro de qualidade de vida, enfim. Então, aqui, qual que é a sugestão? Oficinas investigativas. Eu vou mostrar para vocês o que seriam essas oficinas investigativas e a problematização. Qual que é o problema que poderia estar linkado com o meio ambiente? Nossa, será que as pessoas daqui da nossa cidade realmente cuidam do meio ambiente a ponto de interferir de forma positiva na minha vida? Estou jogando o problema para os meus alunos. Vou mostrar para vocês já já como é que a gente problematiza entre essas oficinas investigativas. E na aula 4, construção do mapa mental. Eu faço o resgate do problema que eu lancei lá anteriormente e depois eu começo a construir o mapa mental. Essas 3 partes da aula 2, da aula 3 e da aula 4, eu vou mostrar agora de forma prática como ela poderia acontecer. Então, aqui, as brincadeiras. Essa corrida do lixo, gente, é muito legal.
Então, durante a aula, eu vou começar a aula de cultura e cidadania, eu falo, gente, hoje nós vamos brincar. Então, eu espalho vários tipos de lixo pelo lugar, pelo pátio, coloco, divido as crianças em dois times, e falo para eles assim, o seguinte: olha, vocês vão ter que pegar os lixos, os objetos, os elementos que estão aqui e colocar na lata correta. Então, aqui a gente tem aqui o exemplo das latas. Se de repente o professor não tiver as latas recicláveis na escola, ele pode improvisar por cor, por legenda, e aí a gente estimula as crianças a pensarem sobre isso. Brincando. E, gente, assim, eu já fiz essa brincadeira, as crianças adoram e eles voltam para a sala super animados. Caça ao saci, não sei se vocês já viram essa brincadeira, mas é muito legal. A gente pode trabalhar no eixo de arte e cultura. A gente começa contando para as crianças histórias do Monteiro Lobato, em que o Saci aparece, e que um Pedrinho com as suas travessuras vai lá cutucar o Saci para fazer arte. A gente começa a montar uma atmosfera acerca desse tema, acerca do Saci, que é um elemento conhecido por todas as crianças, né? Quando a gente fala de manifestações folclóricas no nosso país. Aí depois, no outro dia, ou na hora do intervalo, quando as crianças estiverem bem assim, atentas em relação ao que é quem é o Saci, eu vou lá na hora do lanche, bagunço toda a minha sala, deixo tudo de cabeça para cima, assim, as cadeiras de perna para o ar, deixo tudo muito bagunçado. Quando as crianças voltam, aí eu falo, gente, quem será que passou por aqui? Com certeza alguém vai falar, o Saci. E daí a gente pode falar para as crianças: olha, vamos procurar o Saci. E nós, como professores, né, já espalhamos nesse meio tempo gorros pela escola e as crianças começam a procurar o Saci. É uma caçada super divertida. Quando eles voltam para a sala, a roda de conversa que finaliza essa aula é muito potente, porque é o momento em que o professor tem a chance de fazer perguntas esquadrinhadoras sobre o que as crianças já sabem, sobre as manifestações folclóricas e culturais do nosso país e o que eles ainda não sabem. Então, essa brincadeira é muito legal, assim como a corrida do lixo também, porque quando você faz a roda, eles voltam, nós falamos de reciclagem, e você pode fazer uma pergunta esquadrinhadora. Mas o que reciclagem tem a ver com o meio ambiente? E aí é um momento de escuta atenta, de escuta ativa, para começar a perceber para onde vai esse projeto, para que lugar ele vai. Tem uma outra brincadeira aqui também chamada Onde Estou, que é uma brincadeira sensorial. As crianças, a gente vem das crianças, leva para os lugares, elas vão tentando descobrir quem que é o amigo, por onde ela está andando, que cheiro é esse, para trabalhar, para começar a sensibilizar as crianças para o eixo de identidade também. A roda de conversa surge muito, é muito boa depois para sistematizar essa aula. Em seguida, na aula 3, lembra que eu falei sobre as oficinas investigativas? Então, são momentos, são lugares que eu crio para que os meus alunos possam se apropriar, na verdade, interagir com o conteúdo do eixo de forma diferente. Então, por exemplo, aqui no do meio ambiente, eu coloco vários papéis recicláveis, garrafas, plásticos, coisas que a gente na escola talvez iria jogar fora e agora vai usar. E permito que as crianças utilizem esses materiais de diferentes formas. Manipule, pinte, o que vocês conseguem fazer com esse material? Da onde veio? Então, aí, enquanto as crianças estão manipulando, eu estou fazendo perguntas investigativas para ver o que eles já sabem sobre esse assunto. Coloquei aqui também um sobre economia e desenvolvimento dos eixos de cidadania e política. Então, lá nas séries finais, quarto e quinto ano, de repente eu quero trabalhar a organização política de um país, ou questões que estão relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Coloco mapas, jornais, lupas, vários instrumentos que possam fazer com que a criança interaja com esse conteúdo de forma diferente e fique desperto ao
conteúdo implícito que está ali dentro daquela oficina, arte e cultura, tinta, diferentes papéis, diferentes riscadores, obras de artes diferentes para ver o que as crianças já sabem, saúde e qualidade de vida. Esse cantinho aqui é muito legal, essa oficina, porque aqui a professora teve o cuidado de pegar a maçã, ó, ela pegou, quem conseguiu olhar, ela pegou uma maçã, dividiu no meio e desenhou as partes de uma maçã, para ver o quanto as crianças já sabiam e o quanto elas não sabem sobre a composição de uma fruta. Arte e cultura, eu faço um cantinho com livros, instrumentos que são típicos do nosso país, elementos indígenas, elementos quilombolas, e deixo as crianças interagirem com esse conhecimento, com esse conteúdo que está ali implícito, mas é um conteúdo, mas é um lugar de muitas descobertas e de muitas aprendizagens. E nesse momento, continuo atento ao que as crianças estão falando. Como eu fecho? Posso fechar também com uma roda de conversa, ou com uma produção de texto, enfim. E o mapa mental, eu trouxe aqui uma ideia de como a gente pode fazer um mapa mental. Essas imagens eu encontrei na internet, então facilmente vocês encontram na internet, mas é interessante. Porque depois que eu levantei todos esses conhecimentos, que as crianças já tiveram a oportunidade de experienciar esse conteúdo de diferentes formas, brincando e pelas oficinas investigativas, agora eu vou sentar com os meus alunos e vou perguntar: olha, o que vocês já sabem sobre esse assunto? E o que vocês gostariam de saber? E a partir desse mapa mental é que você vai conseguir olhar para aquele banco de temas e definir qual é o tema que você vai estudar com os seus alunos. Porque as crianças já estiveram, você já teve a chance de sensibilizá-los para o eixo, e aí, quando eles começarem a falar sobre as perguntas, sobre o que eles já sabem, você vai perceber qual é o assunto que merece um aprofundamento. E eu tenho certeza que vocês encontrarão lá no banco de temas o aprofundamento que vai contemplar a necessidade da turma de vocês. Bom, cheguei no mapa mental. Ups. Aí. Aula 5. Então, apresento aqui também um percurso sobre o que a gente pode fazer nas próximas aulas, né? Então, a aula 5, lembra que eu falei? Vamos definir o tema a partir do banco de tema. E aqui eu fiz uma proposta, ó. Aula invertida, usada uma estratégia da metodologia ativa. Só que é uma aula invertida dentro da sala de aula. Então, nós, como professores desenhistas, né, designers da aprendizagem dos nossos alunos, podemos fazer uma curadoria de diferentes materiais para apresentar para as crianças sobre o tema que foi definido, ou por escolha sua, ou por escolha das crianças, e verificar o que as crianças conseguem subtrair deste material acerca daquele tema. E depois de organizados, depois que eles tiveram a chance de estudar aqueles livros, as revistas, um material digital, talvez um computador ou um iPad, propor para que eles deem a aula sobre o que eles aprenderam, sobre aquele assunto que você selecionou. Então, você pode fazer, primeiro, proporcionar esse momento de investigação e pesquisa na aula 5 e na aula 6 concluir. Olha, grupos, agora são vocês que vão dizer para nós o que vocês aprenderam sobre esse tema. Como é que eu posso fechar essa aula? Eu posso promover, solicitar que as crianças façam uma ficha científica, produzam um verbete dizendo o que é alguma coisa que eles aprenderam, fazer uma pequena narrativa, se expressar por meio de um desenho utilizando diferentes riscadores. Eu coloquei aqui aquarela já como uma sugestão, manipular o que eles aprenderam na argila ou na massinha, desafiar as crianças, nossa, será que vocês conseguem traduzir tudo que vocês aprenderam em uma massinha ou numa escultura de argila? Aí fica um desafio, né? Na aula 7, agora sim, nós vamos começar o percurso investigativo. Então, fizemos a introdução do tema com as crianças autoras pesquisando, e agora, a partir disso, a partir dessa escuta atenta do professor, o professor vai começar a promover situações investigativas. Então, eu coloquei um nome aqui que eu mesmo dei, né, chamado literário,
que é para lembrar mesmo, assim, de buscarmos livros literários que contem histórias sobre os temas que nós escolhemos. Eu vou mostrar no próximo slide algumas sugestões. Como registro, dei a ideia aqui da gente depois escrever uma história, sendo escriba, usando o tema como contexto. Na aula 8, uma experimentação, promover uma experiência. Eu coloquei aqui 2 exemplos de eixo, eu não sei se vai dar tempo de mostrar, né, Mayara? Mas eu coloquei 2 exemplos aqui, o eixo, como é que eu posso refazer giz de cera, um experimento refazendo giz de cera e um experimento fazendo pasta de dente, trabalhando o eixo de saúde e qualidade de vida. Então, olha as crianças experimentando o conteúdo de maneira mais prática. E na aula 9, eu já estou falando já de abril, talvez até já mais lá no final de abril, porque depende, né? Cada turma é uma turma, talvez essas aulas se estendam muito. A sugestão é fazer um estudo de caso. Então, interpretar um problema posto e depois gerar ideias para a solução do problema desse caso apresentado. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Essa aqui é uma curadoria que nós fizemos de alguns livros que conversam com os temas. Depois eu penso que a Mayara pode dividir com vocês, além desses, tem muitos outros que conversam com os temas e a gente pode contar essas histórias para as crianças durante as aulas de cultura e cidadania, né? Até fazendo um link com o programa literário. Mas vamos ficar aqui na aula de cultura. São livros interessantíssimos, de autores interessantíssimos, que conversam com os temas e com os eixos propostos no nosso programa. Aqui são as experimentações que eu comentei com vocês, então eu não vou me aprofundar muito porque eu sei que eu tenho um pouquinho tempo, sobre como fazer uma pasta de dente caseira. Gente, as crianças adoram, principalmente depois quando a gente convida as crianças para escovar os dentes com essa pasta. É uma maneira da gente desenvolver esse hábito sustentável, né? Esse consumo pensado das coisas. Esse aqui, pensei, talvez a gente pode trabalhar no eixo de qualidade de vida e saúde, e aqui refazendo giz de cera no eixo de meio ambiente. Então, na internet, a gente acha vídeos de como fazer tanto um quanto o outro com as nossas crianças de maneira segura. E aqui um estudo de caso. Eu trouxe gente, o estudo de caso é uma ação muito importante da metodologia ativa e também do programa de cultura e cidadania, porque o nosso programa ele nasce da problematização. Então, a gente problematiza um tema para que as crianças consigam gerar soluções para si e para a comunidade. Então, eu trouxe aqui um caso, né? O caso seria moradores de um bairro que não respeitam regras mínimas de cuidado com o ambiente. Esse é o caso. Obviamente, eu trouxe um pedacinho, mas o legal é a gente pegar uma notícia da nossa cidade, uma notícia do bairro que está localizado, que evidencia uma problemática para que as crianças possam começar a pensar sobre isso. Obviamente que tem que ser uma problemática que tem a ver com o tema do projeto, mas os jornais, a internet, está cheia de situações aí que podem dar referências para as crianças pensarem sobre situações desafiadoras. Logo em seguida, apresentei o caso, eu promovo uma reflexão, fazendo perguntas investigativas, perguntas esquadrinhadoras. Então, olha, como seria a nossa comunidade se nós pudéssemos construí-la coletivamente para um futuro melhor? E como seria a escola diante a esse caso? Se eu pensasse, como é que eu resolveria e como a minha escola ficaria nesse contexto resolvido? Como seriam as pessoas? E aí, a sugestão envolva a turma em uma atividade mão na massa, onde todos terão a oportunidade de reinventar o mundo com liberdade a partir de materiais simples e trabalho em equipe, onde todos sejam geradores de soluções, né? Que de fato esse conhecimento científico que eles produziram ao longo do projeto possa impactar na sua vida e na vida de alguém. E aí, como produto final,
a gente pode convidar as crianças, né, utilizando materiais recicláveis, materiais que estão disponíveis na escola, que as crianças possam usar para construir. Nesse caso aqui, eles foram convidados para construir uma comunidade em que refletia um futuro melhor, onde as pessoas viviam em harmonia, onde as pessoas respeitavam o meio ambiente. E aí foi muito legal porque eles foram apresentando soluções na área de energia, soluções na área do lixo, soluções na área da água. Obviamente, esse produto final, ele acontece depois de um estudo profundo, um estudo sistemático. O que eu estou apresentando para vocês aqui são apenas 8 aulas. É provável que esse produto final ele venha aparecer lá no final do programa, lá no final do semestre. Eu trouxe por quê? Porque este caso, ele pode ser um norteador de toda a disciplina durante o semestre. E, por fim, Mayara, eu já passei 2 minutos, mas eu comecei 10 minutos atrasada, 7. Posso Vai continuar? tranquila, Érica, não tem problema. Tá, estou acabando já. E, por fim, as avaliações. Então, como é que a gente avalia esse percurso, né, até aqui? Então, os relatórios, né, esses aí são os relatórios do professor, como é que esse aluno tem se desenvolvido ao longo do projeto, do programa, da disciplina, quais são as contribuições, se esse aluno fala pouco, se esse aluno fala muito, e a partir desse relatório eu ler com cuidado e verificar quais são as estratégias que eu posso adotar para que esse meu aluno mostre todas as potencialidades que ele tem. O portfólio, junto com o mapa conceitual. Então, esse portfólio seria uma pasta em que a gente vai arquivar todas as produções das crianças, né? Então, logo aí no começo, quando eu mostrei um planejamento, eu falei: olha, a gente pode fazer uma produção de texto, as crianças podem montar uma história coletiva, a gente pode fazer um livro, as crianças podem opinar sobre a aula, pode fazer desenho. Todos esses registros, eles compõem esse portfólio, eles compõem o material desenvolvido na disciplina de cultura. A observação, a autoavaliação, então o aluno olhar para si e dizer, olha, como será que eu fui durante esse projeto, assim, o que eu posso melhorar? Essa autoavaliação pode ser de perguntas abertas, pode ser por perguntas fechadas, aí junto com as coordenações a gente pode definir, desenhar um modelo que melhor se adequa à necessidade daquela turma, entrevistas, apresentação artística, então, as crianças, de repente, estudar as manifestações folclóricas do nosso país. Para muito além do Saci, eles descobriram que as festas do Nordeste é uma das maiores manifestações folclóricas do mundo. E, de repente, eles querem contar por meio de um cordel, por meio de um poema, por meio de uma dramaturgia, o que eles descobriram. Gente, sensacional, por meio de uma canção, por meio de um coral, né? E a produção autoral, que são os vídeos, os artigos, os trabalhos manuais, que a gente pode reunir para uma futura mostra pedagógica. Então, esses poucos registros que a gente falou, então até abril, já tem material suficiente para a gente poder apresentar para outras pessoas, né? Evidenciar a aprendizagem das crianças. É claro que não dá para apresentar tudo, mas quando eu tenho muitos momentos, muitas vivências, muitas experiências, eu tenho a chance de escolher, de fazer uma curadoria das mais significativas. Então, como resultado, eu também posso pensar, avaliar como é que o aluno evidencia para o outro o que ele aprendeu, seja numa feira, seja numa mostra, seja numa apresentação, enfim. Basicamente é isso, esse assim é o percurso. Dessa vez, meninas, eu junto com a Mayara optamos em fazer algo mais prático, em que vocês pudessem de fato entender um pouco como acontece essa organização das aulas, né? Então, a gente apresentei aqui 2 meses de aula, que pode se estender para um pouco mais, mas
obviamente, esse tema, né, isso vai se estendendo. A ideia é que o assunto vai se ampliando e a gente consiga oferecer informações complementares para as crianças, de fato, de letramento, para que elas tenham conhecimento para além do currículo, mas de conhecimento de. Para terminar, e aí eu vou pedir para. Primeiro, antes de eu passar o vídeo, eu queria saber se está tudo bem, se eu vou interromper aqui o meu compartilhamento, se está tudo certo, se tem alguma dúvida, vocês gostariam de falar um pouquinho, alguém gostaria de falar, estou vendo câmeras, alguém gostaria de fazer? Tudo Boa certo, Ana tarde, Flávia? Érica. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho umas dúvidas aqui. Ótimo. Você falou aí a respeito da amostra pedagógica. Todo o trabalho, porque eu visitei, achei lindo, e todo o trabalho, todo aquele trabalho desenvolvido ali, ele foi feito dentro das aulas de cultura e cidadania? Sim, sim. Todos os trabalhos na nossa amostra, assim, a amostra pedagógica da unidade Nicomedes, ela acontece a partir do programa de Cultura e Cidadania. Então, as professoras, elas escolhem, fazem esse percurso, né? E elas escolhem, fazem ao final, quando chegam perto da amostra, elas fazem uma curadoria do que elas gostariam de apresentar, que vão conseguir evidenciar o percurso investigativo das crianças, e aí apresento. Obviamente, pode acontecer em algum momento, não foi o caso dessa amostra, mas no ano passado nós fizemos uma escolha e as crianças apresentaram resultado de um outro programa, que é o programa literário da escola, que também é um projeto muito bacana, e eles também apresentaram. Mas esse ano, especialmente, esse que vocês tiveram a oportunidade de visitar, é resultado desse estudo sistemático das aulas de cultura e cidadania. E aí você pode perceber assim que houve de fato um aprofundamento, né? Então, lá no caso do folclore, as crianças, ok, eles conheceram o Saci, mas eles entenderam que, para além de Saci, o nosso país é cheio de manifestação folclórica. Então, eles se aprofundaram nesses conhecimentos. Obrigada. Ô, Érica, deixa eu tirar uma dúvida só, porque eu fiquei com dúvida na fala. Todos os trabalhos de cultura e cidadania estão na mostra. E todos os trabalhos da amostra do Fundium foram exclusivamente os trabalhos de cultura e cidadania. Não tiveram trabalhos realizados em outras disciplinas do Fundium na Não. amostra. É isso mesmo, Mayara. Como ele é transversal, então ele conversa com outras disciplinas. Então, o professor de inglês, ele pode propor. Vou dar um exemplo assim que está bem na minha mente. A professora de inglês do terceiro ano, as crianças estudaram, o terceiro ano eles estudaram a história da cidade de Uberlândia. E aí, uma professora foi estudar os monumentos históricos de Uberlândia. Então, os museus, os monumentos mesmo, os patrimônios históricos, culturais, até inclusive os naturais. Por ser um conteúdo transversal, a professora de inglês falou: Olha, eu posso contar a história também de uma cidade que tem as mesmas características de Uberlândia, e ela explorou, então ela letrou, complementou as crianças, mas aí na disciplina dela, só que conversando com o projeto de cultura. Então, ela, na verdade, ela que começou a conversar com o professor. Então, pode ser que vocês tenham visto o professor de educação física. Ele trouxe, no quinto ano, ele trouxe uma atividade que ele fez com as crianças, mas se vocês assim perceberem, ele conversa com o tema. Então, ele foi falar que no Rio Uberabinha as pessoas faziam salto no Rio Uberabinha. E aí ele foi medir com as crianças qual era a altura desse salto. E o quinto ano estava falando do desenvolvimento sustentável em torno do Rio Uberabinha. Então, os outros professores especialistas aparecem. E aí, eu não sei se aqui no nosso encontro tem professor especialista, mas se tiver, fica o convite para poder contribuir com essa disciplina. Mas na amostra, basicamente, nós procuramos priorizar os trabalhos que foram desenvolvidos dentro da disciplina.
Perfeito, Érica. Obrigada pela explicação. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Nossa, já falando que tiveram 1000 ideias. Ai, gosto de ideias. Depois compartilha, Diana. Muitas ideias. Quando a gente tem ideias, é bacana, assim, foi o que eu estava conversando com as meninas no começo, né? Quando eu olho para o outro, eu tenho a chance de pegar aquela ideia e melhorar, potencializar, né? E aí depois compartilho o que vocês potencializar. Eu queria, para terminar, é só uma singela mesmo. Eu vou pedir ajuda para a Mayara, que é boa, não sei se ela consegue me ajudar. É boa de vídeo e YouTube. Mayara, tem no último slide, no penúltimo, tem um videozinho, tem um link já, eu deixei o link no YouTube. É mais uma forma de agradecer esse professor potente que somos, esse professor protagonista que somos, e uma maneira também de dar as boas-vindas para o ano já de 2025, porque nós já estamos pensando no ano de 2025, dar as boas-vindas a esse professor protagonista. E também gostaria assim, de fechar da minha fala para me colocar à disposição de todos aqueles que precisarem, se precisar de alguma ajuda específica para mapear, às vezes a gente precisa de ajuda para mapear o tema, quais são os temas complementares que podem aparecer dentro daquele tema, também me coloco à disposição, só ir ali façam aí a Maiara, né, que ela é responsável pelas relações com as escolas licenciadas. Utilizem a Maiara, que se eu puder ajudar, eu estarei disponível também. Maiara, se você puder colocar esse vídeo para nós. Eu vou colocar, só antes de colocar, Érica, eu vou reforçar com todo mundo. Então, essa gravação dessa reunião de agora, o material que a Érica apresentou, esse banco de temas que a Érica trouxe, todas as orientações desse banco de tema, tudo isso vai ser disponibilizado para vocês. Só um minutinho, meu amor. E aí, além disso, a gente está organizando a criação de um grupo. A gente criou o ano passado, mas esse ano a gente vai começar a movimentar melhor, para que a gente possa trocar figurinhas e informações juntos lá, tá? Então, a ideia de trazer uma temática, uma sugestão, é para vocês terem ideias, mas não é para enrijecer o processo, né? Não é para limitar as ações, tá joia? Vou passar o vídeo aqui, então, pessoal. Pedras e professores. Texto e produção feitos pelo projeto Além de Pro. Os professores distraídos tropeçaram. Os professores empreendedores construíram. Os professores revoltados atiraram. Os professores cansados usaram como assento. Os professores criativos fizeram um jogo das 5 Marias e ensinaram seus alunos a jogar. Os professores estratégicos criaram um caminho. Os professores contadores de história fizeram um recurso. Os professores que não sabiam se posicionar as transformaram em pesos. Os professores maduros e conscientes reverberaram. Em todos os exemplos anteriores, a diferença não estava na pedra, e sim no tipo de professor. Professores, não existe pedra que não possa ser usada ao seu favor. Porém, é preciso equilíbrio, e esse equilíbrio você só consegue olhando para dentro de si mesmo e reconhecendo as suas próprias pedras. Esse vídeo é uma homenagem do projeto Além de Pro para todos os professores do Brasil, que apesar das pedras no caminho, continuam fazendo a diferença e indo além nas suas salas de aula. Uma homenagem aos guardiões da educação, aqueles que no português popular tiram leite de pedra, mas que jamais transformam o seu coração em pedra. Parabéns, professores!
Aos guardiões da educação, meu muito obrigada. Queria desejar a todos um ano de 2025 maravilhoso, empreendedor, guardião, atuante, criativo. Muito obrigada a todos, gente. Pessoal, obrigada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente está por aqui. Senão, a gente vai encerrando. Feliz Natal para todo mundo. E eu acho que ainda essa semana a gente consegue liberar a gravação de todos esses materiais, tá joia? Até mais, pessoal.